Isso aí sou eu fazendo graça, mas, por exemplo, se você seguir reto nessa direção aí que eu tô, vai ser aí na Antártida, tá? Bom, lá também, ó, tinha dois cartazes. Um sobre o Bartolomeu Dias, que, como eu falei, foi o primeiro que atravessou o Cabo da Boa Esperança. Então, o mapa está mostrando, ó, a área que ele conheceu, tá? Na navegação dele. Depois dele, teve o Vasco da Gama, tá? Que conseguiu chegar até a Índia, tá? E estabelecer importantes negócios comerciais para Portugal. O Vasco da Gama foi tão importante que ele foi indicado pelo rei de Portugal como vice-rei da Índia, né? A galera diz que é até aí que começou a história dos vices do Vasco, né? Mas aqui no caso, sobre o Bartolomeu Dias também é interessante, depois vocês vão ver, que ele voltou a passar por esse lugar aí depois, tá? Bom, como eu disse, ó, essa aqui é a cidade do Cabo, que é uma das cidades mais importantes da África do Sul, é a cidade mais turística da África do Sul, tá? Que é a cidade que fica mais próxima lá do Cabo da Boa Esperança. Aqui atrás dela tem um monumento da natureza, digamos assim, que é chamado de Table Mountain, a montanha da mesa, tá? Que dá para subir lá de bondinho, eu subi. E numa praça, na área central, próxima do porto, você tem uma estátua do Bartolomeu Dias, tá? Para lembrar a importância dele. Que seria essa estátua aqui vista mais de perto, e aqui um desenho de como seria o rosto do Bartolomeu Dias, tá? Como eu disse, ó, o Bartolomeu Dias saiu de Lisboa e ele fez uma navegação costeira próxima da costa da África. Depois a gente vai ver que os próximos navegadores descobrem que esse não é o melhor caminho, tá? O que envolve, inclusive, a passagem pelo Brasil, tá? Quando ele chega aqui embaixo, depois de passar, ó, vocês podem ver que o caminho vermelho é o caminho da ida, o verde é o da ida, e logo depois que ele chega do outro lado, ele já retorna, tá? Para falar o que tinha do outro lado, porque ninguém sabia o que tinha do outro lado. Aqui, ó, nós já temos a rota dele junto com a de outros navegadores. Por exemplo, a do Vasco da Gama, que eu falei para vocês aqui agora há pouco, que chegou até lá da Índia, o Pedro Álvares Cabral, que quando passou aqui pelo Brasil, na verdade, ele estava indo para a Índia, tá? O Brasil foi só um ponto de passagem, que eles já sabiam que existiam, mas na verdade porque eles descobriram que essas correntes aqui faziam que fosse mais fácil você ir para o Brasil e do Brasil para a África do Sul, porque é a África do Sul hoje, do que descendo rente ao continente africano. A viagem ficava mais rápida, tá? Bom, aqui, ó, a gente tem outro mapa importante, porque, como eu falei, as grandes navegações acabaram passando pela chegada dos europeus na América. Dos espanhóis, que chegaram primeiro, que é a parte amarela aí do mapa, tá? Chegaram primeiro com o Cristóvão Colombo, que na verdade vai chegar primeiro nas ilhas, tá? Muitos anos depois que ele vai chegar no continente. Até daí que o nome do continente vai ser chamado de América, em homenagem a um outro homem, um cartógrafo chamado Américo Vespúcio, que teria sido o primeiro a falar do continente. O Cristóvão Colombo achava que tinha dado a volta e chegado na Índia, quando ele chegou na América. Por isso que ele vai chamar os índios de índios, tá? Mas para vocês verem que depois vai ter um navegador também chamado Fernão de Magalhães, que é o primeiro cara que vai dar a volta ao mundo de barco, tá? Bom, aqui, ó, tem uma pequena biografia do Bartolomeu Dias, porque como eu falei para vocês, o Bartolomeu Dias, ele acaba morrendo em 1500 porque ele fazia parte da frota do Pedro Álvares Cabral, que teve aqui no Brasil. Só que logo depois que eles passaram pelo Cabo da Boa Esperança, no lugar que ele ajudou a, digamos, vencer, o navio do Bartolomeu Dias afundou e ele acabou morrendo lá, tá? Então, assim, ele acabou morrendo alguns anos depois, no mesmo ponto que ele tinha conseguido superar alguns anos antes. Bom, aqui para meio que finalizar essa ideia, então, pessoal, tá a importância de Portugal. Portugal foi pioneiro nesse sentido de vencer o caminho até as Índias pelo continente africano, tá? Mas vai ter essa competição entre Portugal e Espanha
por essas novas terras a serem conquistadas no primeiro momento, tá? Aí tem até uma imagem do Vasco da Gama. Aqui, pessoal, é uma placa, na verdade são várias placas que ficam numa praça, lá na África do Sul, com o nome de escravos, que passaram pelo porto da cidade do Cabo, que eram dos principais rotas de comércio de escravos na época. Porque todas essas descobertas dos portugueses vão servir para estabelecer rotas para as especiarias, mas vão virar grandes rotas de tráficos de seres humanos. Pessoas que são escravizadas, tiradas das suas terras e levadas para outro lugar para trabalhar à força até a morte. Tá? Então, aí tem uma homenagem, uma referência a essas pessoas. Ou seja, toda essa questão está muito entranhada na história da África do Sul. Tá? Aí agora, bem rapidinho, para mostrar para vocês, só como interesse, isso aí é o esqueleto de uma baleia azul, que fica no Museu de História Natural, lá da cidade do Cabo, tá? Para vocês terem ideia, a baleia azul é o maior animal que já existiu no mundo, maior que qualquer dinossauro que vocês conseguirem imaginar. Porque essa aí, para vocês terem ideia, aqui está o osso da boca dela, essa aí tinha mais ou menos 25 metros de comprimento, e ela chegava a ter até 3 vezes esse tamanho, galera. Então, e mesmo assim o ser humano caçou até levar à extinção o maior mamífero que tinha no mundo. Lá também, na África do Sul, é um dos principais locais onde se encontram esqueletos de dinossauros no mundo, tá? Não só de dinossauros, mas também muitos esqueletos de outras espécies de animais e de seres humanos, tá? Outra coisa importante que aconteceu lá é que o Charles Darwin, que criou a teoria da evolução, que vocês já estudaram ano passado, e vira e mexe por causa da aula de ciências vocês vão estudar, tá? O Charles Darwin, que passou pelo Brasil, ele também passou pela África do Sul, tá? E parte dos estudos dele sobre a evolução tem a ver também com a história da África do Sul. Aí é o esqueleto de um tipo de ser humano que eu particularmente estudo desde 2010, chamado Australopithecus sediba, que foi descoberto lá na África do Sul. Então eu fiquei muito animado quando eu pude encontrar esse esqueleto pessoalmente, tá? Esse aí é o esqueleto da mãe, que eram dois, de uma mãe e de um filho. Esse aí é o esqueleto do filho, tá? E aí, como eles seriam as imagens feitas no computador, tá? Esses são ancestrais dos seres humanos que viveram há mais ou menos 2 milhões de anos atrás. Aí, ó, o Museu da Origem do Homem, que lá onde eles encontram diversos tipos de seres humanos, tá? Aí vocês têm 4 exemplos de crânios de seres humanos: o Australopithecus africanos, o Homo habilis, o Homo ergaster, o Homo neanderthalensis e o Homo sapiens sapiens. Aí sou eu na entrada das cavernas, aí onde foram escavados e encontrados esses fósseis, que é chamada de berço da humanidade. Aqui uma árvore para vocês verem como se dá essa questão da evolução, mas ela é só ilustrativa. Aí, que eu também tive a oportunidade de ver na África do Sul, que é um lêmure, que se considera que 7 milhões de anos atrás, o ancestral mais parecido com o ser humano era muito parecido com o lêmure, que é um animal que existe na natureza só na ilha de Madagascar. Lá na África do Sul ele existe em parques zoológicos, tá? Mas para vocês verem aqui ele subindo na cabeça do meu amigo Guilherme, que ele já tem muito da estrutura física no ponto de vista da evolução que vai levar para o ser humano. Tá? Tudo bem que ele ainda tem um focinho, uma cauda muito longa, mas você tem que pensar que entre ele e a gente tem 7 milhões de anos de mudanças acontecendo. Aí sou eu com elefantes, vocês já viram, tiveram a oportunidade de ver que a gente pôde encontrar com elefantes. Esse elefante aí vive num santuário, porque os pais dele foram assassinados por caçadores. Infelizmente, os elefantes são perseguidos para se tirar a presa dele de marfim, e aí depois se mata o elefante, tá? Isso é, infelizmente, uma coisa que acontece muito. Aí a queixa, aquela outra elefanta que minha esposa abraçou antes, essa ela nunca teve problemas, então ela não tem traumas, pode abraçar ela sem problema. E aqui uma famosa história sobre mim, que é sobre o tigre que me atacou lá na África do Sul, que obviamente não é esse, né? Porque esse tigre aí é de desenho, mas é só para vocês verem o tamanho que fica um tigre adulto, que é o maior felino que existe na natureza. Infelizmente, já existiram 9 espécies de tigre no mundo, hoje em dia só tem 3, porque as outras também foram
extintas por caçadores, tá? E pela destruição do habitat natural dos tigres. O tigre não é natural da África do Sul, mas esse lugar onde eu estava era um parque só de felinos, então eles tinham tigres lá, tá? E hoje em dia só tem cerca de 3.000 tigres no mundo. Talvez, quando vocês tiverem a minha idade, já não exista nenhum tigre no mundo mais, porque o tigre não é um animal que se reproduz quando ele está preso, ele tem que estar solto na natureza para ele se reproduzir. Então a tendência é que daqui 20 ou 30 anos os tigres estejam totalmente extintos. Esse aí foi o tigre que eu tive a oportunidade de conhecer, que era um filhote, ele tinha só 9 meses, tá? E aí o tratador fala, olha, professor, o senhor pode falar aí com o tigre, mas só não passa a mão na cabeça dele. Eu falo lá, vocês podem ver a alegria do tigre, a satisfação dele de estar podendo tirar uma foto comigo, mas o que eu acabei fazendo? Acabei passando a mão na cabeça do tigre, o tigre não gostou, subiu em cima de mim. A cena seguinte não tem a foto porque é os caras tirando o tigre de cima de mim, mas vocês podem ver aí como é que ficou meu braço aí depois da situação com o tigre. Eu tenho algumas pequenas cicatrizes até hoje, e o tigre ficou bem, porque isso aconteceu em 2013. Em 2016, já isso é ele com 3 anos depois, eu reencontrando ele lá na África do Sul, com uma certa distância, né, segura assim, né, mas vocês podem ver a satisfação no olhar dele de reencontrar comigo. Mas eu enfrentei todo tipo de fera selvagem lá na África do Sul. Esse aí também é um esquilo, que tem um parque lá cheio de esquilo. A gente acha fofinho, mas lá na África do Sul eles acham uma praga, igual rato, porque eles entram na casa dos outros, roubam comida, faz um monte de coisa, né? Isso aí ele está tentando arrancar um amendoim da minha mão, para vocês terem uma ideia. Esse aí é um hipopótamo anão, que apesar do pessoal achar o hipopótamo fofinho, é o animal que mais mata gente na África, são os hipopótamos. Mata mais que crocodilo, mata mais que tubarão, mata mais que leão, tá? Justamente porque a galera geralmente subestima os hipopótamos e eles são muito territorialistas. Esse aí é o famoso tigre branco, é o tigre siberiano, é um dos 3 tipos de tigre que existe ainda no mundo. Esse aí é o que está mais perto da extinção, só tem cerca de 300 dele no mundo, e todos vivendo em cativeiro, tá? Os pinguins, lá na África do Sul, tem um tipo de pinguim chamado pinguim africano que mora só lá. Então, o único lugar fora da Antártida onde vive pinguim é na África do Sul. Porque apesar da gente ter essa ideia da África como quente, a África do Sul fica bem no sul, então lá faz bastante frio no inverno. Aí eles têm uma praia lá, que chama Praia dos Pinguins, onde eles botam os ovos e tal, e a gente só pode olhar de longe. E como eu disse para vocês, o outro país que eu visitei foi a Namíbia, em 2013, onde eu fiz, por exemplo, esse passeio de balão lá. A Namíbia é um grande deserto, ela é dividida em 2 desertos, o deserto do Kalahari e o deserto da Namíbia, tá? E ele tem um grande parque chamado Parque Etosha, onde você faz safari, onde os animais ficam soltos e a gente que passeia entre eles. Tá? Isso é um leão do pelo preto, que é um tipo de leão que está em extinção, que ele é caçado só porque o peito dele é preto. Tá? E o rinoceronte, que é outro animal que está em extinção. Quando eu fui nessa viagem, ainda tinha 2 tipos de rinoceronte no mundo, mas hoje em dia só tem um, porque de lá para cá um dos tipos já foi extinto. Tá? O rinoceronte negro é o último tipo de rinoceronte que existe no mundo, e eles também estão próximos da extinção, porque eles são mortos também para pegar a questão do chifre, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham achado a aula interessante, gostado aí das curiosidades também que eu acrescentei, e entendido bem as questões sobre a grande navegação, tudo bem? Um grande abraço para vocês e até a próxima.